tá no assunto, vai lá. Uma coisa que eu ia falar era justamente a dificuldade do empreendedorismo. Só que antes mesmo de perguntar a dificuldade, vocês automaticamente vocês já falaram, já começaram a falar que não foi fácil, uma já coisa leva a começaram, outra. assim, já começaram assim, eu sou empreendedora, mas a empreendedora veio da dificuldade né, ser mãe muito nova e tem algumas coisas que quando a gente fala em casa, assim, só ser mãe, todo mundo imagina assim, ser mãe foi trabalhar nova. Deve ser horrível. Não vou dizer exatamente o que a pessoa de casa pensa, mas vamos fazer um exercício mental, né? Um balanço. Você 15, ela 17. 17. Você tem a noção que elas não poderiam nem ter carteira de trabalho. Sim. Então, já é uma responsabilidade, não vou dizer uma responsabilidade, tinha que é tirar uma o dinheiro de algum dificuldade. O dinheiro tem que vir. Olha só para você ver. Elas são de famílias Bem estruturada. bem estruturada, mas, ou seja, Isso. optaram por falar assim, não, peraí, minha mãe pode me ajudar Exatamente. Se acomodar. A gente tinha o apoio da família, mas e quem não tem? Isso, né? Ela falou assim, olha, eu tenho uma base com a minha mãe, mas eu quero ter o meu. Sim. Segundo, então teve foco, teve responsabilidade, né? Então, levando em consideração esse lado né, que a gente as pessoas de casa, para entender o trabalho mental, até a documentação para vocês tirar um CNPJ, vocês não eram aptas a tirar um CNPJ. Não. Então, assim, a dificuldade, ela é dobrada, né? Em cima do que a pessoa pode pensar. Porque às vezes o pessoal tá de casa tá assim, elas foram muito novas. Não é só nova, teve uma dificuldade. A idade em si, o fato de ser muito nova, o fato de ser de menor, a própria idade já condenou vocês até mesmo a ter fracasso nas vendas. Então, ou seja, vocês tiveram que ir além da idade, além da maternidade, além do, né, vocês estavam sozinhas, vocês disseram que era mãe solo. A gente não parou o estudo então, na época. eu tô fazendo um exercício mental de 3 dificuldades e mesmo assim vocês ainda... alguém comentou aqui da pandemia, né? Uma 4ª dificuldade e mesmo assim vocês ainda sobressaíram e estão em pé. Então, fica um exercício mental pro pessoal de casa para entender o tamanho da dificuldade que é empreender. Não, né, que foram vocês empreendendo. Vocês chegaram a algum momento a fazer esse tipo de estudo mental ou a sua raça calou tudo e falou, vamos bater de porta em porta não e dá isso tempo vai... de pensar. A força de vontade deve Não ser dá maior. tempo Não dá de com pensar, certeza. né? É quando a gente para mesmo e reflete, olha tudo que eu já passei. É só assim, na hora que Entende para... o tamanho das orações de vocês, o tanto que a oração fez Ontem. sucesso, o tanto que Deus proveu, né? Ontem glória a eu fui Deus. buscar umas mercadoria e aí eu tava dentro do sex shop pegando alguns produtos e aí chegou 2 meninas novas de 14 anos e é proibido dentro do sex shop entrar gente mais nova. Aí na hora que elas entraram, aí a moça foi e falou que não podia entrar, aí a menina falou assim, não, só quero ver. Aí a moça falou, não, é proibido, não pode. Na hora que ela falou isso, eu falei, gente, mas eu comecei a vender sex shop com 17 anos. Mas como que é proibido? Como que... E aí eu fiquei matutando, pensando assim, como que as coisas né? Tipo, quando eu comecei, eu ainda não conhecia nenhuma fábrica, comprei em algum lugar onde vendia também os conjuntos, não sabia muito de produto, às vezes explicava uma coisa, outro dia também estava numa loja, e aí a moça estava explicando que um produto, um anestésico anal, a moça podia passar na vagina e tudo mais, eu falei, gente, o que essa mulher tá falando, né? E aí eu fico vendo assim, como as coisas crescem, como a gente consegue... Vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo. Igual, eu fui para São Paulo numa feira de sex shop, porque eu nunca me imaginei estar naquilo. Nunca me imaginei especializar. Tô começando a especializar na área de sex shop. Nunca me imaginei chegar nisso, às vezes ter prazer por venda, sabe? Acho que é muito prazeroso fazer uma venda. Vai além de só ter uma renda, mas é muito prazeroso eu escutar uma cliente falar assim, nossa, você salvou meu casamento. Tipo assim, não foi eu, mas tudo que a gente passa, o que vende, vidas, transforma, né? sabe? Nossa, tem um áudio de uma cliente que um dia eu chorei, que ela falando assim que o casamento dela estava terminado e com tudo que eu passei para ela de produtos, conjuntos, é uma coisa simples, mas é uma coisa que às vezes você acende uma chama ali dentro do relacionamento. O conhecimento que você foi adquirindo com o tempo. Exatamente. E a experiência, né? Com a e foi com o tempo, porque se eu falar que a Agnes de
4, 5 anos atrás sabia explicar hoje um produto específico, eu vou falar que eu tô mentindo, porque eu não sabia. Eles tinham separado. Eles tinham separado. Mas realmente... Isso que é venda, né? Sim, né? Realmente. Porque às vezes o cliente tá ali pelo atendimento e pelo seu Exatamente. diferencial. Então, se ela sabe explicar um produto, se ela sabe mostrar o material, é aquilo dali que faz a pessoa, opa, aquela menina é bacana, gosto e tal, é diferente. A pessoa cria uma intimidade ali, né? Igual outro dia uma cliente falou comigo também isso. Falou assim, nossa, eu não compro qualquer coisa na mão de qualquer pessoa, não. Pessoa. Porque eu entro numa loja, às vezes tem um mau atendimento, a pessoa tá lá com uma cara ruim, Tem que ter ou a confiança. pessoa não sabe te atender, porque a gente tem muito que separar o seu pessoal, Sim. porque às vezes a vida tá uma merda, né? E daquele momento ali do trabalho. Não, realmente, isso é muito importante que você